Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aí está o nosso texto. E vocês devem se lembrar, porque eu já repeti isso várias vezes, a repetição é a mãe da sabedoria. Quanto mais repetimos, mais isso entra na cabeça das pessoas. E eu já repeti várias vezes que esse texto, ele apresenta aqui algumas lembranças aos leitores originais. O autor de Hebreus escreve algumas lembranças, ele faz algumas lembranças aos leitores originais a fim de encorajar a perseverança daqueles seus leitores. Qual era o grande risco, qual era o grande perigo, o grande problema que rondava, que andava ao derredor, para usar uma linguagem petrina, andava ao derredor daqueles leitores? Bem, o pecado que estava ali jazendo à porta, o pecado que os ameaçava era a apostasia, era o retroceder, era o abandonar a fé. Esse era o pecado que ameaçava. Se vocês olharem aí, o texto diz aqui, versículo 36, tendes necessidade de perseverança. Nós dissemos semana passada, cada igreja tem as suas necessidades. Mencionei aqui outras igrejas do Novo Testamento com necessidades diferentes. A igreja para a qual o autor de Hebreus escreve, o grupo, a comunidade para a qual ele escreve, era uma igreja que tinha a sua necessidade específica e maior. E essa necessidade específica e maior era a necessidade de perseverança, porque aprendemos, alguns já haviam abandonado a sua congregação, a congregação, como o autor diz no capítulo 10, versículo 25, não estavam apegados mais à confissão, estavam sendo atraídos pela pompa e pela grandeza do judaísmo, muito provavelmente, e também estavam sendo assustados, estavam ficando apavorados diante da oposição dos incrédulos contra a fé cristã e por causa disso estavam retrocedendo, que é o verbinho que aparece aí no versículo 38. Se retroceder, retroceder é voltar atrás, recuar, pode significar também se encolher, se ele se encolher, se ele não encarar, se ele se encolher, aí o texto diz, nele não se compraz a minha alma. Esse era o perigo ali que os leitores de Hebreus tinham que enfrentar, a tentação para abandonar a confissão, a tentação para deixar a congregação, a tentação para abandonar a ousadia, a coragem. O apóstata, ele abandona essas três coisas. Ele abandona a confissão, que é o conjunto de verdades cristãs, ele abandona isso. Ele abandona a congregação, que é a comunidade da qual ele faz parte, a comunidade cristã da qual ele faz parte, os pastores, diáconos e os irmãos ali, ele abandona isso tudo. E o apóstata abandona a coragem, a parresia, a ousadia, ele abandona a coragem para enfrentar, a ousadia para enfrentar a oposição. Então, o apóstata abandona esses três elementos. E isso estava acontecendo na igreja, na comunidade para a qual o autor de Hebreus escreve. Então ele escreveu esse trecho aqui, assim como toda a carta, com o objetivo de encorajar aqueles crentes a não deixarem
o cristianismo de lado, a permanecerem firmes. E aqui nesse texto, conforme eu tenho dito várias vezes, existem as lembranças que ele tenta trazer à mente dos seus leitores, para que os leitores não se esqueçam e essas lembranças sirvam como estímulo para a perseverança. Primeira lembrança, já estudamos versículos 32, 33 e 34. Qual é a primeira lembrança? É a lembrança da fidelidade inicial. O autor de Hebreus diz: lembrai-vos dos dias anteriores, que depois de iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Lembrem-se da fidelidade inicial. E nós estudamos isso nesses versículos que eu mencionei, versículos 32 a 34. Aprendemos muito com esses versículos, várias lições importantes, está tudo gravadinho, se você quiser acessa lá o nosso site e você vai ter acesso a essas aulas todas aí. Depois nós caminhamos para a segunda lembrança. É a lembrança da gloriosa promessa, e nós estudamos isso durante 3 semanas, eu acho que foram 3 semanas de estudo dessa lembrança da gloriosa promessa, que está nos versículos 35 e 36. O texto fala: não abandoneis a vossa confiança. Aqui que eu falei a coragem, a confiança que é coragem, ousadia, né? É a parresia que eu mencionei para vocês. Aprendemos, né? Vários, desde que começamos a estudar esse parágrafo, aprendemos várias palavrinhas gregas novas aí, né? Que estamos enriquecendo o nosso vocabulário grego aí, nosso vocabulário helenista. O texto fala, né? Olha, essa confiança tem grande galardão. E falamos o que é o galardão. Nós fizemos uma busca em Hebreus para descobrir o que o autor tinha em mente quando ele falava galardão. E nós aprendemos então que galardão, de acordo com o versículo 34, por exemplo, é um patrimônio superior e durável. Aprendemos isso. E lendo outros versículos da carta aos Hebreus, nós aprendemos que esse galardão envolve uma pátria, envolve um reino, que pátria e reino é quase a mesma coisa, né? Mas é que às vezes ele fala pátria, às vezes ele fala reino. E uma cidade, o galardão de que Hebreus fala, ele se refere a esse galardão por meio dessas palavras. Qual é o meu galardão? Meu galardão é uma pátria. Olha que lindo isso, meu galardão é uma pátria. Eu sou brasileiro, estou aqui na minha pátria, gosto da minha pátria, mas eu tenho uma pátria superior e durável, na linguagem de Hebreus. Uma pátria superior e durável, isso é maravilhoso. E essa pátria é o meu galardão. O que é galardão? É a paga. É um pagamento. O sentido da palavra galardão é isso, é um mistós, né? É o pagamento. Eu vou receber um galardão. E depois de todas essas lutas, todas essas perseguições, o Senhor, por sua graça, vai me dar um galardão. E esse galardão é uma pátria. Eu posso dizer o meu galardão, também usando a linguagem de Hebreus, é um reino. É um reino inabalável. Essa é a linguagem adotada por Hebreus. É um reino inabalável. Qual é meu galardão? É um reino inabalável. É um rei ali sentado no seu trono, o Senhor Jesus Cristo sentado à direita de Deus. E eu vou receber esse reino. Quando eu partir deste mundo, eu vou ultrapassar as fronteiras desse reino, e eu vou entrar então nesse reino maravilhoso, onde o meu rei está ali sentado à direita do Pai. Então isso é maravilhoso, esse galardão fantástico, extraordinário. Esse é o galardão. Nós aprendemos também que o galardão é descrito em Hebreus como uma cidade permanente, uma cidade que não é destruída, que não será destruída. Nós temos esse galardão também. Então é muito legal aprender tudo isso, e nós estudamos isso nos versículos 35 e 36, os 2 versículos aí que nós estudamos e que foram tão ricos para nós, né? Muito bem, deixa eu só agora, antes de entrar aqui na última lembrança, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros, né? Essa é a última, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Então, a lembrança
da gloriosa promessa, né? É a segunda. A primeira qual é mesmo? É a lembrança da fidelidade inicial. É assim, né? A lembrança da fidelidade inicial é a primeira. Depois vem a lembrança da gloriosa promessa, que eu falei agora. E a terceira é a lembrança de quem são os salvos verdadeiros, que nós vamos estudar hoje. Versículos 37, 38 e 39. Mas antes de entrar nessa última lembrança, que é a lembrança que fecha aqui o capítulo 10, e depois entra no famoso capítulo 11. O capítulo 11 é muito gostoso de aprender, de estudar. É um capítulo que fala sobre a fé, né? O capítulo mais conhecido de Hebreus é o capítulo 11. Nós vamos começar a estudar o capítulo 11 logo, estamos chegando lá já. Aliás, o capítulo 11, depois vem o 12 e o 13 e acabou o livro. E teremos estudado todo o livro de Hebreus, versículo por versículo. Já pensou? É uma coisa fantástica isso. Mas veja, eu quero aqui fazer uma observaçãozinha, né? No seguinte sentido. Todo esse texto aqui do capítulo 10 fala sobre a perseverança. Tá? Então é assim, o que eu quero esclarecer aqui para vocês hoje, antes de entrar aqui nesse item 3, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Eu quero esclarecer o seguinte, é assim, no meio evangélico, se nós fizermos a seguinte pergunta, as respostas serão diferentes. Que pergunta? É assim, a falta de perseverança prova o quê? Essa é uma pergunta que vai ter respostas diferentes no meio evangélico. Então, a primeira resposta vai ser a seguinte, olha, a falta de perseverança mostra, ou seja, quando alguém não persevera, isso prova que o crente pode perder a salvação. Então, a vasta maioria do povo evangélico responderia essa pergunta desse jeito. Olha, a falta de perseverança, quando alguém abandona tudo, apostata e vai embora, isso prova o quê? Então, a vasta maioria dos evangélicos vai dizer isso. Olha, a falta de perseverança prova que é possível o crente perder a salvação. Ele está salvo agora, está ali, seguindo certinho, tudo, na igreja, crendo em Jesus e tal. Aí ele chuta tudo, vai embora. Isso prova o quê? Que ele não está mais salvo. É possível perder a salvação. A maioria dos evangélicos vai responder assim. Agora, existe uma teologia, a meu ver, a correta, que se harmoniza muito melhor com o ensino do Novo Testamento e que realça a salvação pela fé, realça a segurança de salvação. A salvação é algo que envolve a segurança eterna. Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém poderá tirá-las da minha mão, arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que tudo e ninguém pode tirar essas ovelhas das mãos de meu Pai. Romanos capítulo 8 fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, absolutamente, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode fazer isso. Então, eu creio que existe uma teologia mais madura, uma teologia melhor elaborada, uma teologia baseada em análises mais profundas do texto bíblico e uma teologia que tem aí por trás de si séculos e séculos de expositores que a defendem, que mostram o seguinte, olha, não é isso. A falta de perseverança não prova que é possível alguém perder a salvação. Se isso acontecer, então como a pessoa vai reconquistar a salvação? A primeira salvação é pela fé. E a segunda? A segunda salvação seria pelo retorno à igreja. Aí a segunda salvação é pelas obras. A primeira é pela fé, quando ela crê. E a segunda é quando ela faz alguma coisa, vai lá, se reconcilia com os irmãos, pede perdão, fica lá de castigo, é disciplinado, aceita tudo e volta. Aí a segunda salvação é pelas obras. E a terceira, a mesma coisa. E a quarta, quinta, sexta, enfim, onde isso vai parar? Então, essa é uma visão que é difícil de aceitar. Então,
Essa segunda concepção, que é a que eu proponho aqui, mostra o seguinte: olha, quando alguém não persevera, isso não prova que o crente perde a salvação. Isso prova que a pessoa que não perseverou não tinha fé verdadeira. Ou seja, não era uma crente de verdade. Então eu quero deixar isso bem claro aqui. Quando alguém não persevera, isso prova o quê? Isso prova que essa pessoa não nasceu de fato de novo. Onde nós temos prova disso? Nós temos prova disso, por exemplo, na parábola do semeador. A parábola do semeador fala de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas logo aquela fé, aquele recebimento não persevera. E a palavra fica infrutífera, seca, morre e é logo removido do coração da pessoa. Mas quando a palavra de Deus realmente frutifica e cria raiz do coração de alguém, aí ela produz frutos e tudo mais, ela permanece. Então, isso nos leva a crer em quê? Isso nos leva a crer que a fé salvadora, a fé verdadeira, a fé mesmo que salva, é uma fé que persevera e é uma fé que frutifica. Você vai falar, se não perde a salvação, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu vou cair na gandaia, eu vou cair na bagunça, eu vou cair na farra, eu vou cair no pecado, eu vou fazer o que eu quiser, que eu não perdo a salvação mesmo. Isso não existe. Por quê? Porque a fé salvadora, ela persevera, ela não larga e ela frutifica, ela não cai na bagunça. Ela começa a frutificar as virtudes de Deus. Essa é a fé salvadora. A outra fé é a fé morta, que não produz nada, que está morta. Ela é inexistente, por assim dizer, não tem vida e não transforma ninguém. Já a fé salvadora, ela permanece, como ensina a parábola do semeador, e ela frutifica, ela produz resultados. Então, como eu sei se eu tenho a fé salvadora? Eu sei se eu tenho a fé salvadora se eu permanecer firme até o fim. A fé salvadora perdura até o fim. E se a minha vida foi transformada, se essa fé frutificou, se ela floresceu, se ela deu fruto, se ela produziu coisas bonitas, flores e frutos, aí eu sei que ela é verdadeira. Agora, se a sua fé é uma fé que não produz coisa nenhuma, você continua na podridão aí da sua vida aí, e uma fé que você larga toda hora, vai para o mundo e volta, isso aí não é a fé verdadeira. Você não é crente. Você tem uma fé falsa, você tem uma anuência mental, não é a fé verdadeira. Então, a falta de perseverança prova o quê? Prova que a pessoa não tem a fé verdadeira. Se ela tem a fé verdadeira, qual é a marca dessa fé? Qual é a marca da fé verdadeira? É a perseverança e a frutificação. Então, eu já mencionei para vocês 1 João 2,19, em que João explica por que os mestres da mentira foram embora da igreja. Por quê? João fala em 1 João 2,19, ele fala, olha, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ele explica, se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Mas porque eles não são dos nossos, eles foram embora. Então João explica o motivo da apostasia. Olha, eles não eram crentes, não pertenciam ao nosso grupo, não pertenciam ao grupo dos salvos, por isso foram embora. Se eles pertencessem ao grupo dos salvos, eles teriam permanecido conosco. E outra coisa importante, João fala em 1 João 5, 4 e 5. O que é que vence o mundo? Qual é a arma que produz a vitória sobre o mundo? Qual é a arma que a pessoa tem que faz com que ela consiga não apostatar e ir para o mundo? Qual é a arma que a pessoa tem que, diante dos ataques do mundo, ela não cede, não cai e não é arrastada? João fala, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se alguém tem a fé verdadeira, essa pessoa vence o mundo. João fala, quem é aquele que vence o mundo? Aquele que vence o mundo, ele responde,
é aquele que tem fé em Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se alguém tem a fé de verdade, essa pessoa vencerá o mundo, ela não vai apostatar. Veja na sua casa depois, 1 João 5, 4 e 5. Muito bem. Uma outra pergunta pode ser levantada aqui. E a outra pergunta é a seguinte: pastor, então, se o crente ele vai perseverar, o crente ele não perde a salvação, a fé verdadeira persevera e frutifica. Então, por que existem tantas admoestações para que o crente persevere? Por quê? Bem, isso acontece pela mesma razão porque existem admoestações para que o crente frutifique. Essas admoestações são instrumentos que Deus usa para fazer com que a fé verdadeira persevere de fato e frutifique. É por meio dessas admoestações que a fé verdadeira persevera e frutifica. A fé verdadeira responde positivamente a essas admoestações. As pessoas do nosso país, com uma teologia diferente, vão dizer o seguinte: olha, existem admoestações para perseverar porque a salvação é conquistada pela perseverança. Isso é questionável. Na verdade, o certo seria dizer, olha, existe a admoestação para perseverar porque a salvação é confirmada, não conquistada, mas a salvação é confirmada pela perseverança. A pessoa persevera, ela recebe admoestações, e tendo a fé verdadeira reage a essas admoestações. Como ela reage? Ela persevera, ela atende a essas admoestações, ela responde positivamente a essas admoestações. E quando ela responde positivamente a essas admoestações, então isso prova realmente essa pessoa tem a fé verdadeira. A perseverança que ela demonstrou respondendo a essas admoestações, essa perseverança que ela demonstrou confirma que ela tem a fé verdadeira. Se você quiser dar uma olhadinha no texto agora que eu vou falar, dá uma olhadinha, rapidinho. A gente já fecha esse parênteses eu já volto para Hebreus. É rapidinho para você tirar suas dúvidas aí, eu sei que são dúvidas que as pessoas têm. 2 de Pedro 1,10. 2 de Pedro 1,10. Olha só o que diz aqui. Fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, é uma busca, é um trabalho, confirmar a vossa vocação e eleição. Olha, procurem confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Como? Como fazer isso? Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver no versículo 6 que isso envolve a perseverança. O versículo 6 menciona a perseverança, a firmeza, ficar firme. Ele fala, olha, se vocês, entre outras coisas, entre outros frutos que são mencionados aqui nos versículos 5 até o versículo 8, se vocês perseverarem e mostrarem os outros frutos que há aqui, vocês vão confirmar que vocês são salvos. Vocês vão confirmar a vocação e a eleição de vocês. E fazendo isso, confirmando a vossa eleição e vocação, procedendo assim, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Então, vem a pergunta: por que, se o crente persevera mesmo, por que existem admoestações para ele perseverar? E a resposta é: porque Deus usa as admoestações para fazer com que a fé verdadeira persevere e frutifique. Diante das admoestações, a fé verdadeira vai responder como? Ela vai perseverar e ela vai frutificar. E com isso, ela vai confirmar
a vocação e a eleição da pessoa que a tem, e além de confirmar a vocação e a eleição da pessoa que a tem, ela também vai proteger a pessoa para que a pessoa não tropece em tempo nenhum. Então guarde essa distinção. Por que a admoestação para perseverar é feita, se os crentes perseveram mesmo? A resposta que é aí fora: porque a salvação é conquistada pela perseverança. Não é muito certo dizer isso. A resposta certa é: porque a salvação é confirmada pela perseverança. Eu confirmo que sou crente mesmo. Eu mostro que sou crente mesmo. Eu mostro que sou um eleito mesmo. Eu mostro que eu fui chamado por Deus mesmo por meio da perseverança. Onde está isso, pastor? 2 de Pedro 1:10. Olha, se essas coisas existirem em vocês, vocês estarão confirmando a vocação e a eleição de vocês. E mais, vocês também não vão tropeçar em tempo algum. É por isso que existem essas admoestações. Respondendo a elas, eu confirmo que sou um eleito, eu confirmo que sou alguém que respondeu à vocação de Deus. Muito bem, quanta coisa, né? Quanta coisa para a gente aprender, para a gente discutir. Mas vamos em frente, vamos lá. Temos mais um tempinho aí, já são 8h29. Vamos então olhar para o que vem agora a seguir aqui. Me acompanhe, não distraia, não vá à cozinha agora pegar nenhum copo de refrigerante, de Coca-Cola, nada. Fique aí mais um pouquinho, nós vamos olhar o versículo 37. Veja aí o que diz o versículo 37. Note, estamos no item 3. A lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Veja aí. Quem são os salvos verdadeiros? A lembrança disso. Ele vai falar agora dessa lembrança. E o texto, então, diz assim, aqui no versículo 37. Deixa eu olhar aqui nessa minha versão aqui. Fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esse é o versículo 37 que nós vamos ver agora aqui. Note bem, o que nós temos aqui? Preste atenção nisso, não se perca nesse ponto. O que nós temos aqui é uma citação. É uma citação de Abacuque 2, 3, na parte final do versículo 3 e 4. É o que nós temos aqui. O autor de Hebreus vai falar quem nós somos. Mas antes de falar quem são os salvos verdadeiros, ele vai fazer essa citação. É uma citação que tem por propósito encorajar o crente à perseverança. Então, note, ele fala assim, ele fala, vocês têm necessidade de perseverança, ele já falou no versículo 36, para que, tendo feito a vontade de Deus, que é perseverar, alcanceis a promessa, que é o galardão que eu mencionei, a cidade, a pátria, o reino. E aí ele, para encorajar isso, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele fala isso. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, permaneçam firmes, porque muito em breve, o Senhor virá. Ele não vai demorar para chegar. Ele vai chegar muito em breve. Então, note, qual é o texto que o autor de Hebreus usa aqui? Qual é o texto que ele usa? Bem, se você olhar no seu rodapé aí, se você tem essas Bíblias com rodapé, você vai ver que ele está usando o texto, como eu mencionei, de Abacuque 2, versículo 3 e 4. Vamos olhar para Abacuque. É um versículo interessante. Esse livro não é muito conhecido, né? As pessoas não leem muito. Fica depois de Naum, não ajudou em nada, né? Depois de Naum não ajudou muita coisa, mas abriu em Naum, logo depois de Naum tem Abacuque. Abacuque, no capítulo 2, vamos ver aí o versículo 3. Veja aí o que diz. Então, preste atenção, porque esse trechinho aqui de Abacuque é uma resposta a uma pergunta que o profeta fez. O profeta fez a seguinte pergunta para Deus: como Deus pode usar uma nação ímpia para castigar Judá? Como?
Como Deus vai usar uma nação pior do que Judá para castigar Judá? Deus deveria usar os justos para castigar os injustos, mas ele vai usar uma nação ímpia, mais ímpia do que Judá, para castigar Judá. Então, Abacuque está sofrendo com essa pergunta: como Deus pode usar pessoas perversas para punir os outros? Como pode isso? Como Deus pode usar pessoas que são mais perversas do que quem Ele quer castigar para castigar essas pessoas? Eu cometo um erro. Ele me pune como? Usando alguém que é pior do que eu. Que justiça é essa? Alguém que é pior do que eu, em vez de ser mais castigado, essa pessoa é usada por Deus, usa essa pessoa para me castigar. E ela é pior do que eu. Como pode isso? É o grande dilema de Abacuque, é a segunda pergunta, o segundo dilema, a segunda luta de Abacuque aqui é essa: como Deus pode usar o ímpio para punir o Judá? Onde está? O ímpio tem que ser punido, não tem que punir, não tem que ser um instrumento de punição, ele tem que ser punido. E então Deus começa a responder. E parte da resposta de Deus está no versículo 3. Ele fala assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você deve estar olhando isso e comparando com Abacuque 10, 37, e você não está vendo muita semelhança. Olha aí, o texto está dizendo assim: porque a visão ainda há de cumprir-se, dizendo, ela virá e não tardará. É esse pedacinho de Abacuque que o autor de Hebreus está citando, esse finalzinho aqui, porque certamente virá e não tardará. Você pega esse pedacinho de Abacuque 3, do finalzinho do versículo 3, e você vê o autor de Hebreus citando esse pedacinho, o finalzinho do versículo 3, aqui no versículo 37 de Abacuque 10. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Só que você nota que existe algo estranho aqui. O que existe de estranho aqui? Bem, aqui em Abacuque está dizendo que a visão que Deus estava dando para Abacuque iria vir logo. É isso que o texto está dizendo aqui em Abacuque. Abacuque está dizendo, o Senhor respondeu, aí olha o versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que? Jesus? Não, a visão. A visão virá. O cumprimento daquilo que Deus está para dizer. A visão que eu estou passando para você, ela vai se cumprir, ela virá, ela não tardará. Mas o que faz o autor de Hebreus? Ele pega esse pedacinho de Abacuque, que fala sobre a visão que Abacuque iria receber, que era a visão acerca da punição dos ímpios, e aplica esse pedacinho a Jesus. Em vez de ele falar assim, olha, a visão de Abacuque virá, não, ele fala, olha, Jesus virá. Ele muda um pouquinho o texto, é complicado isso, né? Ele muda um pouquinho o texto e diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, ele não fala visão, ele não fala visão lá de que mencionada por Abacuque, ele fala ele fala uma pessoa, não é uma visão, é a pessoa, aquele que vem virá e não tardará. Que pessoa é essa? É Jesus. Então ele pega o texto de Abacuque que fala sobre uma visão que viria e se cumpriria, e ele pega esse texto e fala e usa esse texto para falar sobre a vinda de Jesus. Pode fazer isso? Pode mudar o sentido de um texto? É possível fazer isso?
Bem, muita gente faz isso. O autor de Hebreus fez. Pastor, mas não pode. Realmente não pode. Você não pode pegar um versículo, seja ele qual for, e você mudar o sentido dele. O escritor Abacuque falou, olha, a visão, Deus falou para Abacuque, né? Olha, a visão que eu vou te dar, da punição dos assírios, dos ímpios, essa visão virá e não tardará. O autor de Hebreus pegou esse pedacinho e, em vez de falar sobre a visão, falou sobre Jesus. Olha, Jesus virá e não tardará. Pode mudar o sentido de um versículo? Resposta? Não. Então, como que o autor de Hebreus fez isso? Bem, a única explicação que nós temos é a seguinte. Olha, Deus, quando ele moveu os autores bíblicos, ele deixou que os autores bíblicos fizessem esse tipo de uso do Antigo Testamento, mostrando que um versículo do Antigo Testamento pode ter um sentido adicional. Esse sentido adicional nós não poderíamos descobrir por nós mesmos, mas o autor de Hebreus, movido por Deus com o Espírito Santo, movendo esses homens para que eles escrevessem textos inspirados, o Espírito de Deus conduziu o autor de Hebreus para que o autor de Hebreus percebesse nesse texto um outro significado, que nós não conheceríamos se o autor de Hebreus não apontasse isso. Então isso é uma habilidade somente dos escritores bíblicos que estavam sob a inspiração divina. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso pegar um versículo da Bíblia e mudar o sentido dele. Nenhum pastor pode fazer isso, nenhum estudante de teologia pode fazer isso, nenhum crente pode fazer isso. Por que os escritores do Novo Testamento fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles estavam debaixo da inspiração divina. Então eles puderam atribuir sentidos que o texto não tinha originalmente, eles puderam atribuir sentidos diferentes que o texto original não tinha, eles puderam fazer isso porque estavam debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo que os movia enquanto eles escreviam esses textos. Então, esse é o motivo pelo qual o autor de Hebreus faz isso. Mas você não pode fazer isso. Você não pode pegar um versículo do Antigo Testamento e dar outro sentido para ele. Tem gente que faz isso. E não pode. Não pode por quê? Você não está debaixo da inspiração divina. Você não é um escritor bíblico. Você não é alguém que está debaixo do poder do Espírito Santo que confere inerrância, infalibilidade ao que você escreve. Você não pode fazer isso. Mas o autor bíblico não. Ele estava sob a inspiração divina, ele pôde fazer isso. Então ele pegou um texto que falava sobre a vinda da visão de Abacuque e ele deu a esse texto um sentido diferente. Ele deu a esse texto o sentido em que o texto fala da vinda, não de uma visão, mas de uma pessoa, aquele que vem. O autor de Hebreus até acrescenta um artigo aqui para mudar o sentido, dizendo, olha, aquele que vem virá, que é, nós sabemos, Jesus. E mais do que isso, olha só o que o autor de Hebreus faz também aqui. Além dele citar Abacuque 2, versículo 3, o finalzinho, além dele citar com um sentido diferente, modificando o sentido do versículo, ele faz algo mais. Ele acrescenta a esse pedacinho uma frasezinha de Isaías 26, 20. Pastor, está ficando complicado. Não, calma. Não está complicado, é só você acompanhar a minha exposição. Nesse trechinho do versículo 37, ele cita Abacuque 2, versículo 3, no finalzinho, ele cita isso, e além de citar isso, dando um sentido diferente ao texto, ele também coloca aqui, dentro desse texto, uma frasezinha que não está em Abacuque, mas que está em Isaías 26, 20. Que frasezinha é essa? Eu não vou olhar Isaías 26, 20 agora para não confundir muito.
Mas a frasezinha que está em Isaías 26, 20, na Septuaginta, na versão grega, é essa frasezinha que fala assim: ainda dentro de pouco tempo. Essa frasezinha é uma frasezinha que ele tirou de Isaías 26, 20. Ainda dentro de pouco tempo. Então o que ele fez? Ele citou Abacuque 2, 3, no finalzinho do versículo, e ele juntou a Abacuque 2, 3, no finalzinho, ele juntou uma frase de Isaías 26, 20. Ele mesclou os dois versículos. Que frasezinha de Isaías 26, 20? Essa frasezinha, dentro de pouco tempo. Ele mesclou isso. Juntou os dois versículos. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Mas ele fez isso porque ele estava sob a inspiração divina. Ele estava escrevendo sob a influência do Espírito Santo, que autorizou, que induziu ele a escrever isso. E mais, além dele juntar os dois versículos como se fosse um só, ele deu ao versículo um sentido diferente do original. O versículo original falava sobre a vinda de uma visão, o cumprimento de uma visão. Ele aqui fala sobre a vinda de Jesus. Bem, se você olhar para Isaías 26, 20, você vai ver que ele pegou esse pedacinho desse versículo. Por quê? Porque Isaías 26, 20 fala sobre o castigo dos judeus que abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Eles eram o quê? Eles eram apóstatas. Então o que ele fez? Ele pegou um pedacinho de Isaías 26, 20 e colocou, enxertou em Abacuque 2, 3 para trazer a lembrança dos seus leitores, que eram hebreus e que conheciam muito bem o Antigo Testamento, trazer a lembrança deles a ideia do seguinte: olha o que aconteceu em Isaías com os apóstatas. Eles abandonaram a verdade, eles seguiram outros deuses, eles apostataram, eles recuaram da fé e abraçaram a mentira e, consequentemente, foram punidos por isso. Então, dentro do versículo 37, que está aqui, estão embutidas dois meios através dos quais o autor de Hebreus encoraja os seus leitores a permanecerem firmes. Veja de novo o versículo 37. Fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, está lembrando de Isaías 26, 20. Está citando a frasezinha de Isaías 26, 20 na versão grega. Então está dizendo: olha, o mesmo que aconteceu com os apóstatas da época de Isaías, vai acontecer com os apóstatas no futuro. Em pouco tempo, o juízo de Deus virá. Em breve o juízo de Deus virá, caindo sobre os apóstatas, caindo sobre aqueles que são infiéis, que são desleais, caindo sobre eles. Ele traz à mente dos seus leitores essa ideia da iminência do castigo, quando ele cita um pedacinho de Isaías 26, 20. E aí ele prossegue: aquele que vem virá. Além dele trazer à mente dos seus leitores a ideia de um castigo iminente, ele fala: olha, lembrem-se, Jesus virá depressa. Jesus virá em pouco tempo. Ele está prestes a vir. Aí ele juntou as duas coisas. Jesus virá em breve e lembrem-se, Jesus virá em breve e ele punirá aqueles que abandonaram a fé. É esse o objetivo do versículo 37 que foi modificado. Ele citou Abacuque e mudou Abacuque para falar da volta de Jesus. E ele pegou Abacuque e inseriu em Abacuque Isaías 26, 20. Para falar que a volta de Jesus vai servir para punir
os apóstatas. Então, com uma citaçãozinha só, modificada, enxertada e alterada, ele incutiu na mente dos leitores duas ideias. Que ideias? Olha, há um juízo pesado para aqueles que abandonam a verdade. Segundo, esse juízo vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. E esse juízo que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar é algo que está prestes a ocorrer. Os apóstatas não vão escapar dele e ele virá depressa. Então, com isso, ao usar o versículo 37 dessa forma, de uma forma estranha para nós, né? Mudando o sentido, enxertando um pedacinho de Isaías, ele tenta incutir nos seus leitores essas duas coisas. Haverá um dia de sofrimento, de punição para os apóstatas, como houve nos dias de Isaías. Haverá um dia sim para os apóstatas que abandonam o cristianismo. E isso vai acontecer quando? Quando o Senhor voltar. Em breve, isso vai acontecer. Bem, a citação continua, versículo 38, mas nós não temos tempo de estudar o versículo 38 hoje. O versículo 38 fala: todavia o meu justo viverá pela fé. Olha, haverá um juízo. Esse juízo será terrível como foi nos dias de Isaías, se não pior. E eu deixo isso claro ao citar aqui um pedacinho de Isaías junto com Abacuque. Esse juízo virá quando o Senhor voltar e será pesado, será em breve e será pesado. Mas os justos sobreviverão. Mas nós vamos estudar isso na semana que vem. O meu justo viverá. O meu justo, ele está dizendo aqui, aquele que persevera, esse vai sobreviver. E vai sobreviver por causa da sua fé permanente, por causa da sua fé que não recua. E nós veremos isso então na sequência. O que o autor de Hebreus quer fazer? Quer incutir medo nos seus leitores. Ele quer incutir medo. O crente tem que aprender que o medo é bom. O medo é bom. Hoje em dia nós vivemos um evangelho muito cor-de-rosinha. Eu vi esses dias um meme, aí, não sei se era um meme, era uma foto, vi uma foto, não era um meme, era uma foto, em que havia lá na projeção ali da igreja escrito assim: você é top, Jesus é seu fã. Dizia isso. Não dá para acreditar em algo assim? Você é top, você é top, você é top, várias vezes. E ali, e também uma frase no outro projetor, lá numa outra tela, dizendo: Jesus é seu fã. Então, é um evangelho tolo, é uma mensagem oca, e tudo mentira. Jesus é meu fã. Jesus é meu fã. Faça-me o favor de mim. Olhe para você, olha no espelho. Né? Você é top. Por favor, olha no espelho. Né? Pela madrugada. Que bobagem, que tolice, coisa de criança, coisa pueril. Isso não é evangelho, isso não é teologia, isso não é igreja, isso não é mensagem cristã. Na verdade, quando nós olhamos para o evangelho, nós nos confrontamos com coisas sérias. Nós vemos um escritor da habilidade que tem o escritor de Hebreus, usando desses recursos gramaticais e literários, lançando mão dessa dinâmica da intertextualidade, dessa dinâmica da citação tão complexa. Imaginem, ele cita Abacuque enxertando Isaías em Abacuque. Coisa complexa, meu Deus! E além de citar Abacuque enxertando Isaías em Abacuque, ele muda o sentido de Abacuque, acrescentando ali um artigo para sugerir que está falando sobre a volta de Jesus, quando Abacuque está falando sobre outra coisa. Ele faz tudo isso. E por que ele faz tudo isso? Porque ele pega esse versículo e enxerta e muda e coloca aqui. Por quê? Porque ele quer incutir nos seus leitores temor. Você não é top. Jesus não é seu fã. Não existe isso. Você tem que se lembrar de várias coisas. E uma delas
é de quem você é. Você tem que se lembrar que você é um crente. E um crente verdadeiro é um crente marcado pela consciência. Ele acolhe a admoestação. É isso que prova que ele tem a fé verdadeira. Ele acolhe a admoestação sabendo, olha, se eu não perseverar, eu não tenho a fé verdadeira. E não tendo a fé verdadeira, e não perseverando por não ter a fé verdadeira, eu vou provar o juízo de Isaías, que virá em breve. A punição de Deus que os antigos israelitas provaram nos dias de Isaías. E mais, eu vou provar isso quando o Senhor voltar. Eu vou provar isso. Então, eu vou avaliar a minha vida. E eu vou acolher essa admoestação com temor e tremor, para que essa admoestação, como fala Pedro, frutifique em mim. Eu possa mostrar a minha fé verdadeira ao fazer com que essa admoestação dê resultados, frutifique em mim, produzindo perseverança verdadeira e produzindo frutos bons. Muito bem, o autor de Hebreus faz isso por meio desse recurso. Na semana que vem, nós vamos olhar o versículo 38, ele também mexe na citação no 38, e acabamos aí, se Deus quiser, vai ser rapidinho, acabamos expondo então o versículo 39. Muito bem, você é um crente verdadeiro? As admoestações surtem efeito em você, confirmando a sua vocação e a sua eleição, como diz Pedro, em 2 de Pedro 1,10? Você é um crente verdadeiro? Ou você é um crente que recebe muitas admoestações, que recebe muitas exortações, mas nada disso produz nada em você? Se você é um crente que recebe admoestações e as admoestações não surtem efeito nenhum em você, é bem provável que você não tenha a fé salvadora. Porque a resposta positiva à admoestação confirma a fé. A resposta positiva à admoestação é a perseverança. E isso confirma a fé. O crente verdadeiro, ele ouve a perseverança, ele ouve a admoestação, ele acolhe a admoestação, ele se lembra, como um crente eu devo perseverar. E ele então persevera, sabendo que os que não perseveram serão punidos um dia. E esse dia será quando o Senhor voltar, como está claro no versículo 37. Guarde essa lição no seu coração. Minha súplica a Deus é que você tenha a fé verdadeira. E tendo a fé verdadeira, você persevere. Amém?